informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Meio-dia e 5 minutos, está começando nesta quarta-feira mais uma edição do Educadora Meio-Dia. Hoje, Nani Camargo na apresentação, eu, Tayla Ramos e também Ana Paula Rosa, Caio Bortolã e Bruno Bortolã não participarão hoje, estão em um compromisso e amanhã a equipe toda novamente junta aqui no Educadora Meio-Dia. Meio-dia e 6 minutos. Tayla, boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos. A Aninha chegou correndo aqui, né? Então, eu entro ao meio-dia, então a hora que eu vi que o Caio não ia participar, eu vim correndo, tentando ver a pauta, ajudar de alguma forma. E hoje a gente tem uma entrevista que a Ana Paula fez ontem com um especialista de trânsito. A gente vai falar sobre isso, um assunto muito importante. No final de semana, uma adolescente de 17 anos perdeu a vida em um grave acidente de trânsito. Ela era garupa de uma moto, né, Ana? E assim, as cenas, né, as imagens desse acidente está no nosso Facebook, chamou a atenção, chocou a cidade pela violência, pela força do impacto. Olha só, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, o Gustavo acabou de colocar as imagens do acidente, que praticamente viralizou nas redes sociais, algo muito triste. A gente pensa também na família, mas serve de alerta. E um especialista em trânsito falou sobre isso. A gente vai falar depois, né, Aninha? Pois é, Nani. Inclusive ontem, durante o programa Educadora Verdade, a gente passou uma informação que é nova. A menina que é a garupa de 17 anos estaria grávida de 2 meses. Nossa, mas isso está confirmado? Foi falado de uma forma assim, a gente tem que tratar como estaria grávida, mas foi uma comoção durante o velório, os familiares ficaram muito mais comovidos. O menino, que era o namorado dela, que muito provavelmente é o pai da criança, estava muito desolado, porque foi a polícia ainda está apurando as causas do acidente, mas o que leva a crer é uma alta velocidade da moto. Foi no Morro Azul, né, Ana? Ali no Jardim Esmeralda, você pode ver que o carro, ele percorre
os metros muito mais lentamente do que a moto. Isso que a polícia está investigando se essa moto não estaria realmente muito rápida no momento do acidente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, agora 12:08. E sempre lembrando, nós estamos aqui em todas as plataformas, pelo Facebook, pelo YouTube da Educadora. Quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp 992225124. Quer ligar para a gente do método antigo, no método convencional? Nós também falaremos com você no ar. Mande sua pauta, mande a sua reclamação. A gente está aqui para ouvir vocês. E agora um assunto muito importante que está aí abrindo todos os sites hoje aqui do país. Olha só, o desemprego atingiu mais um recorde. O desemprego no país foi de 13,6% em média no trimestre de fevereiro a abril, apontou hoje o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No período, o número de desempregados no Brasil foi de nada menos que 14 milhões de pessoas. Os números tiveram leve queda em relação ao trimestre de janeiro a março, quando a taxa de desemprego foi de 13,7%. E a população desocupada chegou a 14,2 milhões. A última vez que houve o recuo desse tipo de comparação foi em novembro de 2014. Na época, a taxa estava em 6,5%. E sobre esse assunto, Tayla, Ana, ouvintes, nós vamos falar agora com o Jairo Ribeiro. O Jairo é vice-diretor do CIESP e da Fiesp aqui de Limeira. Jairo, obrigada pela participação. Já vou emendar a primeira pergunta. Mais uma notícia negativa envolvendo a economia brasileira. O desemprego é algo que vem desde 2014, né? 2015 a crise se acentuou muito. Ano passado nem se fala, foi um ano praticamente perdido. Agora, este ano, parece que o Brasil estava começando a respirar e aí todos esses problemas políticos envolvendo corrupção do mais alto escalão no nosso país acabou afetando a economia. Os números pegam também esses últimos escândalos de corrupção, mas já é uma tendência que vem, pelo menos desde 2014, 2015, né, Jairo? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, amigos da Educadora. Infelizmente, Nani, a gente já tem falado disso com uma certa frequência. Esse número de 14 milhões de pessoas é um número que a gente já esperava, porque já tinha tido até uma pré-divulgação, ou seja, só veio a confirmar agora esse dado do IBGE. E realmente um número alarmante, preocupante, que reforça a necessidade de que nós precisamos de reformas imediatas. Nós estamos trabalhando com muito afinco enquanto representatividade das entidades, Fiesp, CIESP, CNI, CNA, enfim, a ABMAC, para que a gente tente separar um pouco o joio do trigo, ou seja, essa questão política, essa última crise agora não piore, porque como você bem observa, esses dados não têm a influência ainda dessa crise política, porque nós estamos falando do primeiro trimestre, e isso não tinha acontecido ainda. A nossa expectativa é que isso possa deteriorar um pouquinho ainda mais, porque, de certa forma, freia novos investimentos e tira um pouco da expectativa dos empresários, tanto nacionais como os estrangeiros. Então, essa preocupação existe e eu acho que a única forma da gente neutralizar isso é dando segurança, dando confiança para os empresários e para a população no modo geral, que os políticos, de uma vez por todas, terão uma responsabilidade diferente do que tiveram no passado. Ou seja, as reformas têm que andar, a política econômica tem que continuar, a política monetária tem que continuar, porque é unânime, entre inclusive com exceção da oposição, é unânime que as medidas tomadas estão sendo medidas ajustadas para esse momento. A questão política, se existe isso ou aquilo contra o presidente, é que não se está discutindo, eu não quero defender. Mas que se tiver, que se apure e que ele pague por isso, é um dever nosso como cidadão exigir e a população tem que exigir. Mas que com isso não pare, o Congresso não vamos ficar discutindo esse assunto e deixando as reformas estruturais do país para um segundo plano, porque o país não vai aguentar um segundo tranco na nossa economia. Jairo, boa tarde. É a Tayla. Em relação a esses dados de 14 milhões de desempregados ainda, isso é um espelho do que aconteceu no ano passado, que foram meses com mais baixas, e neste ano tem-se a impressão de que os primeiros meses foram meses de mais estabilidade, com menos demissões do que no ano passado. Realmente essa impressão está correta? Ou esse ano, o início, os primeiros meses também foram meses, aliás, com muitas demissões aqui na região de Limeira?
Boa tarde, Tayla. Na verdade, não. E a gente já vinha experimentando um cenário de melhora. Nós tivemos um primeiro trimestre bem melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Já havia um sentimento de otimismo, uma expectativa, alguma retomada de contratação que, diga-se, ainda não parou, ainda existe uma ponta de esperança forte que tudo isso passe. Repetindo, não que passe batido e que não se apure, longe disso, somos favoráveis que se apure e que vá até o final naquilo nos responsáveis, porém, que não pare o país. Né? Como digo, os políticos não podem mais pensar no seu próprio umbigo, querer agora fazer negociata, pensar na eleição do ano que vem, é hora de pensarmos no Brasil. Então, existe essa ponta de esperança e eu acredito que esse número, Tayla, seja o teto. Né? Nós chegamos, é reflexo isso do que vem acontecendo no ano passado. Como já citado pela Nani, já caiu um pouquinho, nós chegamos em 14,2%, então já caiu um pouquinho, já teve no primeiro trimestre, nós já tivemos quase 70 mil empregos em quase todo o Brasil, e Limeira não foi exceção, Limeira aumentou bastante o número de empregos, parou o desemprego, ou seja, é longe da gente falar de uma situação normal. Se você olhar isso alguns anos atrás, nós estávamos com 6%, né? Então, assim, representava menos da metade do número de desempregados que a gente estava hoje, estava com 4, 5 milhões de desempregados, nós estamos com 3 vezes mais. Então, a sua colocação é válida, mas assim, estava melhorando, está melhor do que o ano passado, é fato. Boa tarde, Jairo. É a Ana Paula. Em relação à redução de carteira assinada, que bateu recorde neste ano, o trabalho informal, que é aquele trabalho sem vínculos empregatícios na carteira, ele está aumentando neste meio tempo? Boa tarde, Ana Paula. Com certeza, sim, né? O brasileiro é muito criativo, isso é um espírito empreendedor que nós temos nato, e aqueles que estão desempregados, né? E a grande maioria, graças a Deus, pessoas de bem, que não pensam no mais fácil, né? Antes de partir para a marginalidade, da violência, do roubo, etc., procuram o seu trabalho. E com isso a gente tem visto que muitos têm partido para o negócio próprio, fabricando coisas para vender, por exemplo, doces, roupas, vendendo cachorro-quente, montando o seu barzinho, outro vendendo trabalho de escola para fora, assessorando, enfim, de N formas. As pessoas estão se mexendo para honrar com os seus compromissos, que é muito salutar, mostrando aí o caráter do brasileiro e o espírito empreendedor. Então, se por um lado, na carteira assinada, a gente vê uma queda, por outro lado, na informalidade, a gente vê que isso cresce. Porém, isso é bom registrar que, para o momento, atende, mas não dá a segurança devida que o trabalhador precisa. Ele realmente, fazendo na informalidade, ele está na marginalidade. Então, não recolhe impostos para o município e com isso falta verbas para o município para poder fazer os investimentos. Por outro lado, ele não tem a sua segurança para um eventual afastamento do INSS, não tem 13º. Então, o ideal realmente é que venha, seja um empreendedor, para a formalidade, formalize, abra sua empresa, constitua, embora isso, vamos reconhecer, seja muito difícil e custoso, ou então volte para o mercado de trabalho como assalariado e tenha suas garantias preservadas. Jário, como é que o Ciesp e também a Fiesp veem essas reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional, algumas já aprovadas, né, já com andamento avançado? Estou citando a reforma trabalhista, também tem a reforma previdenciária, que tem sido palco aí de muitos protestos, né, idas a Brasília de muitos sindicatos e também no campo municipal, enfim, muita gente indo para as ruas, não tanto quanto das outras vezes, né? A gente percebe também que até essa questão das manifestações parece que perdeu um pouco de força nesses últimos meses. Talvez a população esteja um tanto cansada, né, de tanto escândalo em nível nacional, mas em relação a essas reformas, né, apresentadas pelo presidente Michel Temer, pelo menos para a classe empresarial, para as entidades patronais, elas vêm com bons olhos, né? Ô, Nani, eu vou falar de duas partes aí da sua pergunta. A primeira, com relação às reformas, eu quero ser categórico que não é as entidades só patronais. Eu acho que o Brasil precisa apoiar essas reformas e não só essas. Essas é que temos na mesa. Mas ela é essencial para melhorar a relação de trabalhador e de empresário e trabalhador. Ponto final. Ela não tira direitos,
ela, pelo contrário, ela flexibiliza, ela atualiza, ela moderniza, ela flexibiliza a relação e ela com certeza permitirá que haja avanço no emprego, avanço nas conquistas, avanço nas relações, que não podem ficar restritas a uma lei de 1940. É um absurdo a gente falar que lá atrás, em 1940, nem Telex tinha, e hoje a gente fala do WhatsApp, de e-mail, e nós estamos falando de uma lei com tamanho e idade. Então, por si só, isso já justifica. Agora, é lógico que ela mexe com o interesse. O principal interesse é o interesse dos sindicatos, porque ela deixa de ser compulsório o recolhimento do trabalhador para o sindicato. Isso é fonte de receita para um país que tem 16 mil sindicatos. Quer dizer, é um absurdo. Muito sérios, diga-se de passagem, que merecem, e os que merecem continuarão merecendo a confiança, mas muitos sindicatos aí de fachada que acabam só tomando dinheiro do trabalhador. Então, esses movimentos contrários são vários, faz parte da democracia, mas o fato é, o Brasil precisa se modernizar e outros países, para saírem disso, Espanha, num passado recente, Estados Unidos agora, depois de 2008, foram países que só conseguiram sair e retomar o desenvolvimento mexendo e flexibilizando a legislação trabalhista. Porque ela vai chegando num ponto que ela ingessa as relações e com isso realmente torna-se inviável a contratação das pessoas e aí onera para os dois lados e ninguém ganha com isso. Os três, porque não ganha quem emprega, não ganha o empregador e não ganha também a União. Então nós temos hoje na mesa essas duas reformas. A da Previdência é essencial. Está mais do que visto, eu não estou tomando partido aqui de novo, eu estou falando como administrador. Não existe na nossa casa, se a minha receita é menor do que a minha despesa, eu vou quebrar. E o Brasil está nessa situação. Então é melhor que se ajuste para que a gente tenha condições de honrar lá e as pessoas possam se aposentar dignamente lá na frente. Se isso é certo ou errado, o que estão fazendo com o dinheiro não é outro problema. Também não concordo, acho um absurdo. Mas eu estou dizendo que diante do quadro que nós temos, ela é fundamental para que o país ganhe, tenha um ajuste fiscal ajustado e com isso possa sobreviver. Registro de novo, Nani, eu não tenho partido político, não sou PMDB, nunca fui e não elegeria talvez o presidente se eu tivesse a opção de elegê-lo, não seria o meu candidato. Mas é fato que as medidas que estão sendo tomadas por essa equipe econômica são as medidas adequadas, são medidas que qualquer país sério no mundo tomaria. Então, nós precisamos caminhar com isso. E para finalizar a sua pergunta, com relação, quando você citou as manifestações, eu queria só fazer um registro, se você me permitir, de que deve acontecer. De novo, faz parte da democracia. Agora, daí a virar baderna, o povo está cansado mesmo. O povo não quer ir para a rua, eu vou para a rua para me machucar. E nós não devemos deixar nos acovardar. Eu sempre prego isso, você sabe disso, nas oportunidades que você me dá nas entrevistas, que nós temos que brigar, lutar pelos nossos direitos, sim. E a imprensa é fabulosa nesse aspecto. Mas nós temos que ter ordem. Vamos lá protestar, agora ir lá, quebrar ministério, tacar fogo, quebrar catedral, fazer baderna, isso aí realmente foge. E aí afasta as pessoas de bem, pessoas como nós, que gostaríamos de ir protestar. Que quando teve em Limeira, eu tenho certeza que você deve ter ido, eu fui em todas. Levei meu filho, levei minha esposa, fomos na praça, fomos para a rua, pintamos a cara. Maravilhoso o movimento pelo impeachment, quando teve. Mas dentro de uma passividade. E para por aí. Então, eu acho que é isso que está assustando e nós não estamos vendo mais movimentos, que eu acredito que também cada um está cansando, né? Cada um está... E nós não podemos pensar nisso, vamos cuidar do meu e deixa o resto se exploda, porque nós vivemos nesse país que tem tanto futuro, que tem tantas condições de nos dar muitas e muitas alegrias ainda. E nós conversamos então com Jairo Ribeiro, ele é vice-diretor do CIESP e da Fiesp, aqui com sede em Limeira. Jairo, muito obrigada pelos esclarecimentos, ótima tarde para você. Obrigado, Nani, um abraço a todos vocês, sempre à disposição. 12h22 e agora um recado importante para você e sua família. No próximo sábado, no dia 3 de junho, acontece o segundo dia D de vacinação contra a gripe. É das 8 às 5 da tarde na sede da Vigilância Epidemiológica na Avenida Ana Carolina de Barros Levi, no centro. Com a vacina, a pessoa fica imune à gripe e influenza que ataca os pulmões, o nariz e a garganta. Quem deve tomar a vacina? Adultos com 60 anos ou mais, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puérperas,
trabalhadores da área da saúde, pessoas com doenças crônicas, professores de escolas públicas e privadas. E fique tranquilo, a vacina não causa reação grave. A gripe não é um resfriado. O principal benefício é a prevenção de complicações pulmonares e internação hospitalar. Então não esqueça, sábado 3 de junho, dia D de vacinação contra a gripe influenza, das 8 às 5 da tarde, na sede da Vigilância Epidemiológica, na Avenida Ana Carolina de Barros Levi, 650, no centro. Mais informações no telefone 3442-5984 ou 3441-1914, 3442-5984 ou 3441-1914. Meio-dia e 23 minutos. Meninas, queria repercutir com vocês e também para quem quiser repercutir, mandar uma mensagem, esta notícia aí ontem também em todos os sites do país, né, que o irmão da Suzane Richthofen foi encontrado em surto psicótico na Cracolândia. Que situação, não tá, ela? Que situação essa família, essa menina, né, que inclusive consegue benefícios, né, de saidinha, enfim, que é benefícios previstos por lei, ela destruiu essa família, né? Pois é, Nani, uma situação lamentável. O menino nessa situação, não é um menino, né? Um homem já, claro, 29 anos, formado, como a Ana Paula estava dizendo, mas ser encontrado em surto, pulando um muro para fugir da polícia. Pois é, ele foi encontrado invadindo um imóvel que fica na região da Cracolândia, em São Paulo. Foi detido pela polícia e levado ao hospital em surto psicótico, uma situação gravíssima. Foi constatado que essa situação é pelo abuso de drogas, de entorpecentes. E esse menino tinha 15 anos na época do crime, era um adolescente. Imagina como ficou a cabeça, então, desse jovem, que na época ficou sob a tutela de um dos tios da família Abdala, que fazia parte também da família da Suzana, que também era médico. Parece que teve uma educação formal, se formou em química, como a Ana disse, né, ficou sob a tutela da família e é o único herdeiro da família. Toda a fortuna que seria herdada pela Suzane, que foi deserdada em virtude do crime, ficou nas mãos do Andréas. Então, você vê que é um jovem que teve uma estrutura familiar, que ficou sob a tutela da família, que teve uma educação formal, que tem toda essa fortuna, mas que não teve o principal, né, que é a presença dos pais, a presença da família. Eu imagino que essa situação deve ter, com certeza, aí, afetado muito o emocional, o psicológico dele, que acabou caindo no mundo das drogas. Então, foi uma informação que todo mundo ficou aí chocado, ficou com dó mesmo do menino. E o interessante é que você falou dos benefícios da Suzane, ela cumpre pena, mas me parece que se casou na prisão, leva uma vida emocionalmente mais saudável do que o irmão que ficou sem família, sem os pais, sem a presença da família. Então, Nani, eu acho que é uma questão social interessante de ser analisada. A gente percebe hoje toda essa polêmica em volta da Cracolândia, do prefeito João Dória ter destruído a Cracolândia, de algumas pessoas terem algumas opiniões adversas, que por lá só tem pessoas que não procuram estudar, não procuram ter uma vida boa, trabalhar, porém é uma questão social interessante de ser analisada. Enquanto o Andréas é de uma família rica, hoje com 10 milhões, é mais ou menos o orçado pela família que tem nas mãos dele em bens, eles têm vários terrenos, casas em São Paulo e também em cidades vizinhas, como São Roque. Então, são 10 milhões em bens, hoje ele tem uma estrutura, um dinheiro grande, um patrimônio grande, inclusive foi o caso de todo esse assassinato, mas eu percebi nos comentários muita gente entendendo a situação, com dó do Andréas, falando, olha só, uma menina de 19 anos na época, em 2002, acabou com a vida desse irmão que tinha 15 anos, agora, mesmo doutor em química, ele não conseguiu, o psicológico dele fez com que ele virasse um viciado, mas isso acontece também na favela, em que crianças de 8, 15, 18 anos, tem pais assassinados, tios que acabam trazendo droga para dentro de casa. Então, essa questão psicológica a gente consegue entender numa família rica, mas numa família pobre, de todo esse pessoal que está na Cracolândia, a gente consegue entender pelo viés deste caso, que é um problema psicossocial que tem que ser visto de uma forma diferente pela gente. É uma situação lamentável aí, mas é óbvio que o pano de fundo dessa família, né, que foi destruída por esse crime bárbaro cometido por essa moça, né,
Não tem nem vontade de chamá-la de moça, né? Enfim. Com certeza. Você comentou sobre os benefícios. Como acordo com o namorado dela, Exato. Época, né? Você comentou sobre os benefícios. Ela foi condenada a 39 anos de prisão. Está no Tremembé, agora detida no Tremembé, interior aqui de São Paulo. E os irmãos Cravinhos, que participaram também do crime. Um, na época, era namorado da Suzane, o outro cunhado. Eles já cumprem a pena já em regime semiaberto. Então, realmente, a gente fica chocado com a justiça desse país e principalmente com as consequências, porque por mais que eles cumpram pena, enfim, tanto os dois quanto a Suzane, os danos que foram causados à família e principalmente aí ao irmão, jamais serão reparados, né? E o Daniel, inclusive, que era o namorado dela na época, se casou com a filha da carcerária também, acabou, é uma família de pastores, né? E ela falou que ia ver de uma forma diferente, que ele tinha mudado. Então, assim, você vê o futuro dessas pessoas de uma forma muito diferente. Distante, né, distante do que a gente imaginava em 2002. Quem viu o que aconteceu em 2002 nunca imaginaria os benefícios da Suzana hoje, da Suzane Richthofen, que ela passaria o Dia das Mães em duto. Ela ficou 6 dias na casa de uma amiga no Dia das Mães, passou também a Páscoa em Ubatuba. Então, assim, são coisas que a gente não consegue entender da justiça brasileira. Muito bem, mande sua mensagem pelo WhatsApp 992-225124. Prefere mandar pelo Face, no Face da Rádio Educadora, no Face da Tayla Ramos, no meu Facebook, da Ana Paula, no Facebook do Gomide, que está nas ruas de Limeira, pode mandar também. A gente registra aqui a sua postagem, a sua reclamação, o seu elogio. Quero mandar um abraço para o Luiz Bueno, que está acompanhando o programa, para o Wilson Bardini, claro, nosso sempre ouvinte presente, de todos os dias. E, aliás, meninas, falando de ouvintes sempre presentes, hoje é aniversário da Simone Frasnelli. Nossa, parabéns para ela. Parabéns. Sempre mandando recadinhos pra gente, de bom dia, bom final de semana. Parabéns, Simone. Muitas felicidades, bênçãos, saúde, enfim, tudo de bom que ela sempre nos deseja. A gente também deseja a ela sempre. Olha só, acabou de mandar mensagem pelo WhatsApp. Boa tarde, meninas, beijos. Então, Simone, um beijão para você, viu? Beijão hoje, pra ela. Acho que vai ter bolo na casa da Simone, né? Porque a Simone também posta fotos, assim, de pratos que ela faz em casa. Ela é boa na cozinha, manda ela é bem boa na cozinha. Ela é boa, sim. Bom, continue com a gente, agora 12h30, nós vamos para o primeiro intervalo comercial e na volta, muitos assuntos interessantes. A gente vai falar de CPI da saúde. As funções foram definidas, Érica Tanque é a presidente da comissão, o Lemão da Jeová Rafá, o relator, são as funções mais importantes dentro de uma CPI, presidente e relator. A gente vai falar com a presidente Érica Tanque daqui a pouquinho e também a gente vai falar com a POESP, com o Edivaldo Mendes Costa, né, Thalia? Uma polêmica envolvendo as escolas municipais, um corte aí de verbas do governo Botion para as escolas municipais, tem deixado as diretoras e os professores bem preocupados. É a verba, pessoal, a verba que é destinada a pequenos reparos nas escolas, Exato, né, Thalia? É do programa Dinheiro Direto na Escola, são repasses que são realizados pelo Poder Municipal. Me parece que há atrasos desde o início do ano, de acordo com professores e com pais também. E aí, para realizar esses reparos nas escolas, os pais, as escolas estão usando os recursos da APM, que é o dinheiro que é doado pelos pais, para conseguir fazer essa manutenção nas escolas, mas o recurso não é suficiente. E até agora continua atrasado esse repasse. A gente traz também as informações hoje no programa. Daqui a pouquinho. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$ 2.000.
A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos. Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação Êxodos é a solução. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. IPTU em dia, Limeira melhor. Você sabia que o IPTU é a principal fonte de arrecadação do município? Sua arrecadação é revertida totalmente para a cidade em ações e serviços que melhoram a vida de todos. Fique atento, o vencimento das parcelas vai dos dias 10 a 19 de cada mês, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Você ainda pode imprimir a segunda via do seu carnê pelo site da Prefeitura. IPTU em dia, mais qualidade de vida para todos. Prefeitura de Limeira. Gente, como a Casa Bahia sabe fazer eu me sentir em casa, né? Eu vou lá e me fazem carinho, me dão desconto se eu pedir. Eu vou tanto lá que podia chamar Casas Hermínia. Essa semana eu tô com coisa pra comprar lá. Aproveita a dica da Dona Hermínia e corra pra Casas Bahia. Você vai economizar na lavadora 10 quilos, que sai por apenas R$ 379. Só R$ 379 em até 14, sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Aqui, aproveita Casas Bahia, tá? Tem no site, tem na loja e no celular. Eles são baratos. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e dos que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque Grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$ 900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi. Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Educadora. A número 1. A número 1. Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Estamos de volta para mais um Educadora Meio-Dia nesta quarta-feira. Hoje é 31 de maio de 2017. Já acabou o mês, já estamos indo para junho. Aliás, aniversário do Caio Bortolã chegando, hein, meninas? Depois a gente conversa, né? Em off. Bom, e lembrando sempre, claro, dos nossos patrocinadores, o Educadora Meio-Dia tem aí o apoio, o patrocínio do Açougue do Marquinhos, do Despachante Novo Mundo, do Manjado Marquês, do Meu Depósito, do Ciro Móveis e também do Café Quio. 12h e 37 minutos. Tayla Ramos, vamos falar agora de um assunto muito importante envolvendo
envolvendo as escolas municipais. Mais uma polêmica, uma grande preocupação das diretoras. A gente não conseguiu falar com as diretoras no ar, porque elas pediram anonimato, mas obtivemos todas as informações nos bastidores e a própria APOESP, que é a entidade, o sindicato que representa as escolas, que representa os professores, a APOESP confirmou essa situação. Houve um corte de verbas que essas verbas eram destinadas para pequenos reparos realizados nas escolas e essa verba não está mais vindo, causando algumas dificuldades. É isso, né, Tayla? Exato, Nani. O sindicato que representa a categoria tem acompanhado essa questão e a informação que nós temos até o momento é que o repasse está atrasado, na verdade. Existem atrasos desde o início deste ano. Eu converso agora, então, com o Edivaldo Mendes Costa, que é um dos diretores da APOESP, sindicato que representa os professores aqui no município. Boa tarde, Edivaldo. Então, explica pra gente. É isso mesmo? Na verdade, esses recursos estão atrasados. Houve atraso no repasse do programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa que repassa verbas para pequenos reparos nas escolas aqui da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Anani. Realmente, esse dinheiro está atrasado desde o começo do ano, né? Infelizmente. Esse recurso é um recurso que tem só para educação, não é? E ele é usado para pequenas reformas e manutenção do prédio. Reformas importantes, apesar de ser pequena, Tayla e Anani, a gente sabe que são, por exemplo, caixa d'água, a manutenção da caixa d'água, a higienização, não é? É muito importante para o funcionamento da escola. E até agora, então, esses reparos, Edivaldo, têm sido realizados em várias unidades aqui da cidade com recursos da APM, que é o dinheiro que é doado pelos pais dos alunos. Isso, tem escola usando esse recurso, que ele não é o suficiente. Esse recurso, que é o dinheiro da APM, muitas vezes é usado para comprar algum material escolar, alguma coisa de uso do estudante, não é, do aluno. Mas coisas maiores, né, médias, vamos falar assim, como manutenção elétrica, alguma pintura da escola, ou mesmo caixa d'água, limpeza, como eu já disse, parte de cozinha, manutenção, né, é feito com esse recurso dessa verba que vem para manutenção. Edivaldo, boa tarde. Tem um valor específico que a Prefeitura repassava para as escolas em relação a esta verba? Isso, tem sim. É de acordo também com o tamanho da escola, né? Vem um repasse de acordo com o tamanho da escola, pelo número de estudantes, não é? Vem esse repasse aí, é feito o cálculo, e vem esse repasse para essas pequenas manutenções aí. Agora, Edivaldo, é uma situação muito preocupante, porque, por exemplo, manutenção em caixa d'água, a caixa d'água suja ou outras condições pode ser até insalubre para esses alunos. Como que as escolas estão se virando nesse meio tempo? Realmente, desde o começo do ano tem tido reclamações e sempre dito que seria refeito, né, atualizado. Houve problema com relação à APM também, porque esse recurso ele é depositado numa conta e tem todo um trâmite também, né? Não pode ser usado de qualquer forma. Tem que ser feito licitações, pequenas licitações, são 3 no caso, e a menor valor é que é feito o serviço, né? A manutenção ou a reforma, a pintura, ou alguma instalação ali para o prédio. Então tem todo um trâmite, é meio burocrático mesmo o sistema, porque é recurso público, né? É um recurso destinado só para a educação, para a manutenção de prédios escolares, e esse recurso ele não tem como a escola funcionar sem ele presente ali. Mas as diretoras têm se virado da maneira como elas podem, têm cobrado muito. Inclusive o próprio secretário tem ligado na POESP e a gente tem passado nas escolas para conversar também, ela tem mostrado o tamanho do problema e realmente ele é grave porque já está com 6 meses, né? Estamos já praticamente em junho, no meio do ano, que esse recurso não vem para a escola para essa manutenção. Então tem ficado realmente nas costas aí do diretor da escola, o vice-diretor, a equipe gestora, resolver o problema ali e dar um jeito para não afetar as aulas e nem a estudante que está ali, a criança que está ali na sala de aula. Ana Paula, essa questão da caixa d'água, depois a gente pode até checar melhor, porque é algo muito grave. Nós estamos no frio, então ainda não chegou o inverno, né? Estamos no outono, mas a temperatura mudou. Então essa questão da dengue, ela fica um pouco afastada, mas esse trabalho é contínuo. Se não fizer a limpeza da caixa d'água agora, de repente pode dar um problema depois e ali é um ambiente de alunos, de estudantes, é algo bem preocupante, né? Com certeza. Tanto é que a própria Prefeitura de Limeira faz o alerta que as larvas do mosquito, elas resistem por muito tempo. Então agora no tempo do frio talvez não seja, numericamente não é tão grande o número de dengue, mas no calor essas larvas por lá podem sim causar muito problema e transtornos. Agora eu tenho uma pergunta em relação ao posicionamento que a Prefeitura de Limeira está dando a vocês. A gente pediu uma nota, ainda não teve resposta. E para vocês, o que a Prefeitura de Limeira está alegando? Então, ela fez reunião com os diretores
para estar passando algumas orientações, né? E esse foi o retorno que eles deram. E já há algum tempo, alguns meses, eles têm dito que realmente iria ser resolvido o problema. Só que ele está se arrastando até hoje. Então a gente entende que está uma época mais de crise, que tem algumas... Tem que ver o que é a prioridade, mas assim, para a POSP e os professores, a educação tem que ser prioridade. Não dá para cortar na saúde da educação sem ter depois, né, uma resposta disso aí. Então, assim, manutenção, higienização, condições de segurança é fundamental, porque são vidas, a gente trabalha com vidas, não é? São crianças e adolescentes, também tem os professores adultos. Então, não é uma relação simples e que dá para ir levando e empurrando por muito tempo, não. Porque já pode pôr até, inclusive, como vocês muito bem disseram aí, a Nani e a Tayla, até risco, né? A gente não sabe, tem problema da dengue, tem problema de repente, uma parte elétrica, um curto, uma parte da cozinha, pequenos reparos, mas são fundamentais. 12h43. Edivaldo, o vereador Vaguinho, da Santa Luzia, está acompanhando o programa e mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, dizendo: Nani, boa tarde, sobre as verbas das escolas, protocolei um requerimento e estamos aguardando o retorno da prefeitura. Ele até mandou uma cópia do requerimento, mas é justamente isso. Olha só, ele pergunta que verbas federais que o Ministério da Educação destina ao município de Limeira para serem repassadas às escolas municipais, quais os valores repassados, quais os valores recebidos, qual é a forma de repasse. O Vaguinho também pede aqui para detalhar o valor que cada escola recebeu desde 2016 até agora. Acho que até por conta do que o Edivaldo explicou, né? Dependendo do número de alunos, do tamanho da escola. O repasse é maior ou menor, né? Exatamente. Bom, então a gente vai aguardar agora a resposta da prefeitura para saber, porque até para dar a resposta para as diretoras que entraram em contato com o programa, viu, Edivaldo? Elas que pediram anonimato e a gente respeita, a gente sabe que é um assunto difícil de se falar, e aí vamos aguardar ver o que a prefeitura tem a dizer, né? Exato. Enquanto isso, Edivaldo, a situação fica muito complicada para professores e os alunos também, porque esses recursos da APM não são suficientes para manter esse tipo de serviço. Não dá para pagar um serviço tão caro quanto manutenção de caixa d'água, quanto limpezas, quanto pinturas nos prédios, né? Os pais estão tendo, inclusive, que contribuir mais nesse período com as escolas. Exatamente. Tem escola, inclusive, que a direção preocupada, ela fez contas, parcelou, né? Porque sempre vinham recursos, mês eles chegavam na escola. E ela contava com esse recurso, então tem essa preocupação também. O dinheiro da PM é um dinheiro pouco, mas ele é também muito bem utilizado, mas não é suficiente mesmo. É coisa de 500 que dá em R$1.000, e esse recurso dá em torno de 5.000, 8.000, dependendo do tamanho da escola, né? E a época que foi feito. Mas é um recurso bem maior, não tem como mesmo, é impossível de manter só com o recurso da PM. Dependendo da escola, tem um recurso da PM um pouco melhor, né? Tem um poder de aquisição melhor dos pais, ou estão trabalhando. Mas existe aquelas escolas de periferia que são as mais pagam, mais sofrem nesse caso. E realmente o papel, até parabenizo vocês aí, Tayla e a Nani, porque esse trabalho também da imprensa de divulgar é muito importante na medida de cobrar, né? Nós queremos que resolva o problema, não estamos aqui falando que é esse, que é aquele, ou que é aquele outro, né? Não é político, se torna político, mas na verdade é uma questão mesmo de trabalho, né? E de segurança dessas crianças. Muito bem, nós conversamos então com o Edivaldo Mendes Costa, que é um dos diretores da POSP aqui em Limeira. Edivaldo, obrigada pela entrevista. Eu agradeço. Obrigado. Muito bem, 12h46. Agora a gente vai falar de um assunto registrado no final de semana envolvendo acidentes de trânsito. Uma menina de 17 anos perdeu a vida num grave acidente. Ela estava na moto, né? Ela era garupa de uma moto conduzida pelo namorado que bateu atrás de um veículo. A moto acabou se chocando, então a menina praticamente voou, né, Ana? Uma cena realmente chocante. E você estava comentando ontem, eu não pude acompanhar o programa, o Educadora Verdade, apresentado pelo Carlos Gomide. E realmente, olha, me partiu o coração essa informação da gravidez. Pois é, ela estaria grávida de 2 meses, a família não sabia do fato, apenas o namorado sabia disso, sabia que ela estava grávida, era um segredo que ela estava mantendo. Então, durante o velório dessa garota, foi uma comoção, já estava uma comoção pela idade dela, uma menina saudável, que estudava, inteligente, e de repente souberam que ela também mantinha
em segredo, uma gravidez ainda no início. Muito provavelmente ela ia contar aos pais ainda, estava esperando um momento propício, porque é uma gravidez um pouco cedo demais, mas mesmo desta forma é uma gravidez. Ela já tinha 17 anos, muito provavelmente tinha um namoro muito bem estruturado com esse rapaz, só que infelizmente aconteceu esse acidente no domingo à tarde. A moto acabou se chocando neste carro, a menina voou. Quem está nos acompanhando pelo Educadora.tv consegue ver essas imagens que são de fato chocantes, e quem quiser ver mais tarde também está hospedado no nosso Facebook. E é uma fatalidade, não tem como dizer, é uma fatalidade, e infelizmente são 2 vidas então ceifadas por essa tragédia. Bom, vamos acompanhar então o trabalho da Ana Paula Rosa. Ela colheu dados, né, da Secretaria de Segurança Pública em relação a acidentes, os chamados, as lesões corporais culposas, né, Ana? Exatamente. Quando acontecem as imprudências de trânsito, não há intenção de ferir, mas acontecem mesmo assim. E neste ano, em 3 meses, aliás, foram 334 lesões corporais culposas, quando não há intenção de ferir. E segundo o Creso Peixoto, que ele é professor na FCA e também especialista em trânsito, são números altos. No ano passado foram 404 lesões corporais neste mesmo período de tempo, porém, ainda continua um número muito alto. Então, eu ouvi o professor e ele falou a respeito disso, também falou a respeito de motos no trânsito, quanto elas são perigosas. Muito bem, vamos acompanhar então o trabalho da repórter Ana Paula Rosa. Acidente entre moto e carro na tarde do último domingo, que resultou na morte de uma jovem de 17 anos no Jardim Esmeralda, despertou um debate entre especialistas a respeito da direção defensiva por parte dos motoristas em geral. Números da SSP, Secretaria da Segurança Pública, revelam 334 lesões corporais culposas no trânsito até abril de 2017. Apesar de uma estatística menor do que a registrada no ano passado, quando foram 404 casos similares, especialistas alertam que o número permanece preocupante. Sobre isso, nós vamos conversar com o professor Creso Peixoto, especialista em trânsito e professor na FCA. Professor, o senhor considera 334 lesões corporais